convidados, visitantes aqui do Senado Federal e todos vocês que estão nos assistindo pela TV Senado, brasileiros, brasileiras que estão nos ouvindo pela Rádio Senado. Eu subo essa tribuna nesse momento com a presença de duas crianças aqui nas galerias para fazer uma fala que tem tudo a ver com elas. Tem tudo a ver com esse momento que a gente vive no Brasil de extrema preocupação com o processo civilizatório da nossa nação. Nós estamos, como falou o senador Capitão Estívcio agora, num projeto de lei que foi encaminhado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta semana, sobre a CNH, aumentando o prazo, acabando com o exame toxicológico para os caminhoneiros e acabando com a multa para as cadeirinhas das crianças nos veículos. O que nós discordamos, acredito que a maioria desse Senado discorda também de algumas medidas naquele projeto de lei, mesmo com todo o respeito que nós temos ao presidente da República, mas ele, senador Estívcio, pelo menos fez o fluxo normal nessa medida. Qual é o fluxo normal? Começou por um projeto legislativo que vai ser debatido de forma exaustiva, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E isso é democracia. Ouvir quem pensa diferente, ouvir pessoas que têm estudos sobre esse assunto, porque uma vida não tem preço. Tudo que a gente puder fazer para preservar vidas, a gente tem que fazer. E, infelizmente, essa mesma coerência que o presidente teve em respeitar o legislativo com um assunto tão importante como ampliar o prazo da CNH e com essas medidas, mas respeitando o Congresso que aqui vai deliberar, ele não teve, infelizmente, com a questão do decreto do porte de armas de fogo, que é um assunto que interessa a todos. Eu queria, nesse momento, dizer que esse decreto é extremamente perigoso para a nação. Extremamente perigoso. Eu digo isso porque, até de certa forma, constrangido. Porque eu fui o único senador eleito do Norte e Nordeste brasileiro, o único senador eleito que declarou desde o primeiro turno o voto em Jair Bolsonaro. Porque acreditei, e acredito ainda, nas boas intenções do presidente da República. Mas não foi fácil eu tomar essa decisão, ainda em campanha no primeiro turno, de votar no presidente Jair Bolsonaro, justamente, principalmente por essa questão das armas de fogo, que ele sempre defendeu. Mas depois do que aconteceu naquela facada do dia 6 de setembro, que covardemente ele recebeu e precisa ser apurado, punido os responsáveis, os mentores daquele atentado contra a vida do então candidato, mas ele deu declarações que me deixaram
um pouco mais confortáveis e com esperança de que ele tinha revisto essa questão das armas de fogo. É só você buscar na internet várias matérias onde ele falou que era a favor da posse em casa, no trabalho, da arma de fogo, mas que ele já não era mais a favor do porte, que teria que ter debate sobre esse assunto, sobre o porte de armas de fogo. Eu me senti mais confortável. Eu já tinha, naquele momento, uma tendência de declarar meu voto no presidente, porque nós temos mais convergências do que divergências. Outras pautas importantes da minha vida, de décadas que eu defendo, a questão da vida desde a concepção contra o aborto, a pauta contra os jogos de azar, jogatina, a pauta contra a liberação das drogas, da maconha, por exemplo, que nós conseguimos aqui no Senado, sob o comando, a relatoria do senador capitão Estivos, que agora preside essa sessão, nós conseguimos avanço para evitar que a maconha seja liberada no Brasil com a lei número 37, PL, que veio da Câmara, PLC 37, de 2013, que começou em 2010, estava bolando aqui na Câmara, no Senado, há quase 10 anos, com mais de 20 e tantas audiências públicas, 19 emendas, e nós conseguimos fazer justiça com as comunidades terapêuticas que fazem há 50 anos um trabalho de bem para as famílias, para o Brasil, resgatando pessoas nas ruas, acolhendo, tratando, recuperando, ressocializando. E elas trabalhavam até então na invisibilidade, sem apoio governamental. E agora está legitimada com essa lei que foi sancionada essa semana pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, algumas pautas nós sempre tivemos convergências. O que me fez decidir foram essas convergências pelo meu voto, desde o primeiro turno no presidente Jair Bolsonaro. A ruptura de um sistema político carcomido, corrupto, que existia aqui no Brasil de governos anteriores, que deu origem a escândalos que roubaram bilhões do povo brasileiro, como o Petrolão, Mensalão, tantos outros esquemas, que ainda nós precisamos abrir a caixa preta aqui do BNDES, dinheiro enviado para Cuba, dinheiro enviado para a Venezuela, para ditaduras, que o povo está passando fome da Venezuela, desesperado com aquela ditadura, e que precisa de acolhimento sim do Brasil, porque são irmãos nossos, e esse país é grande, e por mais que nós tenhamos dificuldades financeiras hoje no nosso país, muito pela incompetência, pela gestão fraudulenta de governos anteriores, mas nós precisamos dar um jeito para acolher essas pessoas que estão passando fome na Venezuela e estão em Roraima. Agora, também pesou essa ruptura do governo Jair Bolsonaro para que eu votasse nele. Porque tinha que ter algo diferente no Brasil. A gente precisava de algo diferente no Brasil. E apostamos. E continuo apostando. E continuo trabalhando com independência, mas torcendo, orando e fazendo de tudo, com todas as minhas limitações e imperfeições, para que esse país dê certo. Porque esse país, ele não é rico
Ele é riquíssimo. Agora, precisamos fazer com que ele dê certo. Mas eu não vou me calar. Não vou me calar e vou ser coerente com tudo o que eu coloquei na campanha e o que eu faço da minha vida servindo a causas, pelo menos nos últimos 15 anos, quando eu fui despertado para bandeiras. E essa questão desse decreto do porte de armas, que eu sou totalmente contra. Eu respeito, sim, a posse. Respeito a posse de armas em casa, bem acondicionadas, passando por todos os pré-requisitos da lei, vigente no país. Mas porte não. Porte tem que ter debate, sim. E era isso que eu esperava do governo Jair Bolsonaro, não que fizesse. Em 3 meses, 3 decretos sobre arma de fogo. Por que não se entrou aqui, como se fez com a CNH, por um processo legislativo? Por que já foi impondo um decreto sobre esse assunto? Porque isso envolve vidas. Quanto mais mortes, quanto mais armas, quanto mais mortes e violência nós teremos no país. É uma relação que a ciência, as estatísticas sociais do mundo inteiro mostram. E eu queria não apenas passar dados da ciência, porque eu já fiz isso muitas vezes aqui em comissões, nesse plenário, ratificando, confirmando que arma de fogo é tiro no pé, que a gente tem que endurecer e que tirar as armas ilegais, sim, fazer mais blitz, mais buscas e apreensões, e também reforçar a polícia, valorizar as forças policiais com bons salários, com bons equipamentos, com treinamento, com estrutura. Isso sim, a população tem que ser defendida é pelas forças policiais. Se quiser que ela se defenda, para que a polícia? Para que a polícia? É decretar falência completa. E não é essa a sociedade de um processo civilizatório que a gente quer. A gente precisa avançar. A situação está grave da segurança pública. Gravíssima. Mas são multifatores. Não é se entregando arma que se vai resolver o problema, não. Porque aí vira, senador Capitão Stevenson, bang bang, faroeste, volta à Idade Média. Cada um por si, Deus por todos. Então eu queria entrar num tema que mexe muito comigo, que é essa questão do cristianismo. Sou cristão e eu queria, nesse momento, abordar, com a presença da minha família aqui no plenário, eu queria abordar sob o prisma, sob a ótica de Jesus, essa questão das armas de fogo. Como cristão, tenho me posto a refletir sobre o nosso papel nessa questão das armas de fogo e tenho percebido que, mesmo entre nós cristãos, há divergências, o que é normal no mundo plural. Contudo, assim como eu, várias lideranças de religiões diferentes são contra as armas de fogo. Por exemplo, no dia em que foi publicado o decreto presidencial que facilita o porte de armas para um conjunto de profissões, mais de 300 bispos reunidos na Assembleia Geral dos Bispos de Aparecida, São Paulo, emitiram uma mensagem em que manifestaram contrariedade a projetos que flexibilizam a posse e o porte de arma de fogo. O dom
Biazin, que estava presente nessa reunião da CNBB, ele, abre aspas, coloca a seguinte frase: decreto que dá acesso a armas é anti-evangélico. A verdade precisa ser dita, senador Capitão Stevenson. Eu vou só ler um trecho dessa matéria. O bispo da diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Rio de Janeiro, reflete sobre os sentidos do ditado popular que afirma: cada um por si e Deus por todos, que segundo ele vai contra a mensagem de Deus. Para o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o ditado expressa uma cultura entranhada na cabeça e no coração de muitos, manifestando egoísmo muito forte, pelo qual cada um aprende a se virar, sem refletir se vai prejudicar ou não a outras pessoas, fazendo valer a máxima que, abre aspas, o importante é levar vantagem em tudo para si próprio. Eu achei muito interessante nessa entrevista, nessa declaração, o ditado cada um por si, Deus por todos. Aponta o religioso, pode ser aplicado também à vida das pessoas e levá-las a fazer justiça com as próprias mãos. Esse é um grande perigo. O individualismo ou os interesses podem induzir a eliminar quem atrapalha. Ele avalia. Dom Biazin. Pastor, vários pastores evangélicos do Brasil também se manifestaram contra. Um exemplo que nós temos aqui, o pastor Silas Malafaia, que publicou até um vídeo no seu canal do YouTube, ele acredita que a proposta seria um lobby da indústria armamentista. Ele fez um apelo, teve a coragem, a ousadia no bem, a gente tem que reconhecer isso, porque a pressão é grande. Ele fez um apelo, pastor Silas, público, para que os deputados da bancada evangélica não votassem a favor da liberação das armas. Lembrou que os cristãos são a favor da vida e listou uma série de medidas que deveriam ser tomadas para minimizar os crimes que assolam o nosso país. O bispo Rodovalho, aqui de Brasília, diz temer que conflitos em locais públicos, caso seja autorizado o porte, é muito grande. Ele, abre aspas, diz: não queremos um bang-bang, explicou o presidente da instituição Sara Nossa Terra. O deputado Sóstenes Cavalcante, meu amigo, deputado aqui da Câmara dos Deputados, aqui vizinho, do Rio de Janeiro, ele que é evangélico e compõe a bancada evangélica, ele reconhece que a questão do porte da posse é sensível entre os evangélicos. Abre aspas, uma coisa é a posse dentro de casa, outra coisa completamente diferente é o porte. Isso é importante a população refletir sobre isso. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, de forma muito lúcida, ele coloca: a maioria dos evangélicos não quer ter armas, porque defendem a vida como princípio cristão. A gente sabe que isso vai provocar mais mortes em discussões de trânsito, em desentendimentos em bar. E aí o senador Cristóvão Buarque, dessa casa, foi muito feliz quando disse que o Brasil vira um botequim ao céu aberto nos finais de semana. Você já imaginou, sob o efeito do álcool, as pessoas andando armadas, podendo andar armadas, como esse decreto abre para
milhões de pessoas, várias categorias. Como é que é um desentendimento sobre futebol, sobre política? Um olhou até de forma natural para a companheira do outro, e isso já pode gerar uma celeuma toda, que pode acabar com morte, porque a pessoa se empodera com a arma, gente. Aí vai ser o quê? Quem tem arma mais poderosa para intimidar o outro? Não existe isso. Então, o deputado Sóstenes Cavalcante é muito feliz quando mostra que pode haver uma maior incidência com o porte em violências, como ocorre nos Estados Unidos. E a minha família foi vítima. Quando eu passei uma temporada nos Estados Unidos, tive a oportunidade de morar naquele país, estudar esse assunto naquele país, e por ironia do destino, e é uma das razões de eu estar hoje aqui, não tenho a menor dúvida, de ter decidido entrar nessa campanha, que eu nunca quis ser político, nunca quis entrar na política, mas eu senti esse chamado de Deus com um milagre que aconteceu numa escola em Parkland, na Flórida, nos Estados Unidos, quando a minha filha e meu filho estavam estudando, e entrou um atirador que comprou uma arma legal, porque lá é permitido o porte. Ele entrou na escola e disparou contra dezenas de crianças. As coleguinhas da minha filha foram assassinadas naquele dia. Ela viu tudo. O professor em sala de aula foi morto. Ela foi salva por um milagre. Mas nós vivemos a tragédia daquelas famílias que perderam seus filhos. Eu quero isso para o Brasil? De jeito nenhum. Vou lutar com todas as minhas forças, respeitando quem pensa diferente. Mas eu vou lutar, porque eu não quero que aconteça o que aconteceu em Suzano, agora, no início do ano, que já se esqueceram do que aconteceu ou não? E a dor daquelas famílias? E quantas Suzanos nós precisamos ter no Rio Grande do Norte, Fortaleza, Goiás, Rio de Janeiro, todos os estados da federação, para que a gente veja o perigo que é o fácil acesso às armas de fogo. Não queiram, não, povo brasileiro. Não queiram. Esse decreto, se Deus quiser, será derrubado pela democracia dessa casa na próxima quarta-feira. Mas eu faço um apelo ao povo brasileiro. Eu compreendo o medo, o desespero, porque nossa segurança pública está em frangalhos por vários fatores. Mas nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para fazer leis, fazer investimentos, sugerir propostas para mudar. Mas não se arme. Não se arme. Acidente em casa com crianças lá nos Estados Unidos foram de milhares de crianças que pegaram as armas dos seus pais, que estavam guardadinhas. Mas a criança descobre, senador Stevenson. O adolescente descobre, na brincadeira, vai subir, pega. Para que esse risco? E outra coisa, essa arma de fogo do cidadão de bem, qual é a tendência dela? Um bandido não vai mandar um zap, não vai mandar um e-mail, não vai te ligar para dizer que vai te atacar a tal hora. O efeito surpresa é dele. É dele. Ele vai surpreender. Como é que vai dar para reagir? As polícias do mundo inteiro dizem que você não deve reagir nunca. E a Central de Polícia Americana mostra que a cada reação bem-sucedida de um cidadão que tem a arma, 32 são fracassadas e a vítima é o próprio cidadão.
Não é por aí. A gente precisa ter serenidade sobre esse assunto. Serenidade sobre esse assunto. A arma de fogo foi feita para matar. Eu queria encaminhar, pedir um pouco mais de tempo, porque eu estou fazendo uma passagem por algumas religiões. Falei dos católicos, falei dos evangélicos também, contra de alguns pastores, da CNBB, que representa os católicos, uma boa parte deles, e eu queria falar agora dos espíritas. No livro Conduta Espírita, uma obra psicografada, o espírito comunicante é André Luiz, uma obra psicografada por Valdo Vieira, que foi parceiro muitos anos de Chico Xavier, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. O espírito André Luiz nos ensina no capítulo 18 que o espírita deve esquivar-se ao uso de armas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina espírita possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Um grande pacifista da humanidade, Dalai Lama, apesar de não ser cristão, fez uma declaração inspiradora sobre o assunto. Abre aspas. Devemos nos sentir fartos da violência e da matança acontecendo ao nosso redor. Se um ser humano é morto por um animal, é triste. Mas um ser humano ser morto por um outro ser humano é impensável. Aí eu vou para o meu grande líder, que eu considero um líder político para mim, Mahatma Gandhi. Ele dizia, senador Capitão Stevenson, com muita propriedade, é uma frase marcante dele, ele dizia o seguinte: de olho por olho e dente por dente, a sociedade vai acabar cega e desdentada. Olha que sabedoria. É aquela lei do talião, né? Bateu, levou. Então, olho por olho, essa filosofia, olho por olho, dente por dente, é uma filosofia do ódio, uma filosofia da violência. E isso não tem fim. Não tem fim. A questão do uso de armas pela população é complexa e pode ser abordada sobre vários ângulos: jurídico, econômico, social, político, científico, filosófico e moral. Nós, cristãos, temos Jesus Cristo como guia e modelo de vida. Como seria o comportamento do mestre diante da eminente perspectiva do seu povo se armar para se defender da violência contemporânea? Vocês fizeram essa pergunta? Como é que Jesus estaria vendo o seu povo se armando para se defender da violência contemporânea? Primeiro, é forçoso reconhecer que uma arma de fogo não é um equipamento de defesa, como é, por exemplo, um escudo, um capacete ou um colete à prova de bala. A arma de fogo é, na verdade, um autêntico instrumento de ataque, concebido no século XV. Voltando um pouco na história, Moisés
1.500 anos antes de Cristo, vivendo numa época muito mais violenta do que a atual, recebeu a lei dos 10 mandamentos de Deus, que explicitamente ordena: não matarás. Depois vem Jesus e afirma que não veio para derrogar a lei de Moisés, mas sim lhe dar pleno cumprimento. Mateus 5:17. O maior pacifista, o maior médico, o maior psicólogo, o maior humanista de todos os tempos, Jesus, traz para a humanidade o Evangelho, destacando a lei do amor como manual seguro de evolução espiritual. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 34, 40. Jesus radicaliza no exercício do perdão. Essa palavra é chave, perdão, perdão. Afirmando que era necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes, o pecado de alguém contra nós. Mateus 18, 21. E desconcerta os violentos ao dizer que é necessário ir mais além, ou seja, amar os inimigos. Lucas 6, 27, Mateus 5, 44. Ao mesmo tempo, ele choca, Jesus choca em seguida todos os oprimidos pela violência ao dizer: não resistais ao mal. Mateus 5, 39. O príncipe da paz, Jesus, também inaugurou uma forma de saudação até então desconhecida na terra, ao proferir: a paz seja convosco. Onde ele chegava, a paz seja convosco. Foi muito mais profundo e abrangente quando, nas 8 bem-aventuranças lá, no Sermão da Montanha, Jesus dedica, gente, presta atenção a isso, por favor, povo brasileiro que está nos assistindo, Jesus dedica das 8 bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele dedica 2 à paz. Primeiro, quando ele diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. E depois, quando ele afirma: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí eu pergunto: pacificadores e mansos tem a ver com arma de fogo? Eu creio que não. Jesus profetiza ao garantir que as criaturas não violentas um dia assumirão o poder na terra. Um cristão sempre será fraco ao se nivelar aos violentos. A sua força não é física, não é material, é sim espiritual. Quem segue Jesus está em sintonia com Deus, que tudo pode e nada neste ou em qualquer outro mundo acontece sem a sua permissão. Nada, nenhuma folha de uma árvore não cai se não tiver a permissão de Deus. Eu tenho fé, muita fé nisso. Basta olhar a natureza para ver Deus. Cristo revolucionou mais uma vez quando surpreendeu a todos no Jardim das Oliveiras. Essa história, senador Capitão Stevenson, visitantes presentes aqui, povo brasileiro que está nos ouvindo e nos assistindo.
lá nos Jardins das Oliveiras, Jesus repreendeu com muita força Pedro, seu apóstolo, quando tomado pela consternação e querendo defendê-lo da prisão. Olha só, Pedro querendo defender Jesus da prisão, naquele momento no Jardim das Oliveiras, ele sacou a sua espada e cortou a orelha do soldado romano. Jesus agiu rápido e, na frente de todos, sentenciou com firmeza: Pedro, embainha a tua espada agora, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mateus 26, 52. Em tempos de perseguição aberta ao Estatuto do Desarmamento, que eu acredito que o nome não deveria ser Estatuto do Desarmamento, porque ele permite que as pessoas que passem por todo o processo psicológico, de treinamento de tiro, de mostrar que precisa da arma, ele permite que a pessoa tenha até 6 armas em casa. É lei hoje, até 6 armas em casa. Esse direito não pode ser negado para quem passa por todos aqueles exames controlados pela Polícia Federal, que é uma das entidades mais respeitadas desse país. O nome do Estatuto do Desarmamento deveria ser outro, porque ele permite que as pessoas tenham arma em casa. O nome do Estatuto do Desarmamento deveria ser Estatuto do Controle de Armas. Eu sou favorável ao controle. Como eu disse aqui, eu respeito até a posse. Mas eu sou totalmente contra o porte, totalmente contra as pessoas andarem armadas nas ruas, porque se a gente tem hoje 60 mil mortes, assassinatos no Brasil, e a grande maioria esmagadora é por arma de fogo, se liberar o porte nas ruas, nós vamos ter, se prepare, muito mais do que isso. Então, o Estatuto do Desarmamento ou do Controle de Armas, como eu acho que deve ser chamado, é uma conquista da sociedade civil brasileira que poupou mais de 130 mil vidas desde que entrou em vigor, senador Capitão Stevenson, segundo o Mapa da Violência, que é um estudo profundo que é feito anualmente no Brasil. Então, será que todas essas passagens marcantes da vida de Jesus Cristo nos permitem a concordar que nós cristãos somos a favor da liberação de arma de fogo? Não. De jeito nenhum. Não estaríamos caminhando assim para uma volta à barbárie, ao faroeste urbano, aos tempos dos duelos, baseados na vingança e no ódio ao nosso semelhante. De jeito nenhum. Não foi assim que o Mestre nos ensinou. Próprio Jesus responde: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada em uma face, oferece também a outra. Se alguém tomar o teu manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Lucas 6, 27, 38. Está lá na Bíblia, gente. Está lá na Bíblia. Finalizo
consternado mais uma vez, não sai da minha mente as imagens chocantes que assisti no dia 26 de maio, no programa fantástico da Rede Globo, com a morte do catador de papelão cearense, meu irmão, menos favorecido, que não teve as oportunidades que eu tive, morador de rua, foi para São Paulo tentar a vida. Sebastião Lopes é o nome dele. Ele foi morto em Santo André, no dia 11 de maio. O suspeito é um empresário. E vejam, esse empresário possui passagens pela polícia por ameaça, desacato, apropriação indébita, e já foi pego com drogas pelo menos 3 vezes. Ele já chegou a se passar por um policial federal e, armado, ameaçou clientes de um bar na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha só agora o detalhe que eu vou falar. Esse empresário, que é o suspeito dessa morte boba, eu não quero nem que vocês assistam o vídeo, não. Notícia ruim, a gente não deve nem se conectar com notícia ruim. Só traz coisa ruim, a gente está se alimentando com que vai fazer mal a gente. A gente deve promover as boas notícias, isso sim, porque tem. Infelizmente não é mostrado como deveria ser mostrado. Mas olha o que eu vou falar agora. Esse empresário que matou bobamente esse catador de lixo, morador de rua, Sebastião Lopes, lá em Santo André, no dia 11 de maio, ele é colecionador de armas e possui autorização para praticar tiro esportivo. Durante as buscas realizadas em sua casa, a polícia encontrou 2 armas de grosso calibre, uma espingarda calibre 12 e uma réplica de um fuzil AR-15. Como se vê, mais uma vez, a defesa das armas legais cai por terra, pois em algum momento ou serão usadas pelo próprio dono para um destino violento, ou sairão das mãos do usuário legalizado para engrossar as estatísticas dos crimes com as armas furtadas. É o que eu falei há pouco. O efeito surpresa é sempre de quem está atacando, senador Messias de Jesus. Sempre. Então, é óbvio que aquela arma do cidadão de bem, que não é vocacionado, vai parar nas mãos do crime. Vai fortalecer o crime, porque tirar aquela arma das mãos do cidadão de bem vai ser como tirar um pirulito da boca de uma criança, porque o efeito surpresa é de quem está atacando. Ainda tem um mito, tem um grande mito do assaltante, que é mostrado em pesquisas. Se ele está fazendo uma revista, uma busca na casa de uma pessoa, atrás de dinheiro, de joias, de televisão, de celular, se ele encontra uma arma guardada lá na gaveta, escondida, o índice de agressividade dele aumenta 3 vezes naquela abordagem, porque ele tem o mito de que aquela arma que ele encontrou era para matar ele. Você já imaginou como é que seria o assaltante sabendo que as pessoas têm arma em casa? Isso vai, com sinceridade, isso vai fazer com que ele deixe de entrar na casa da pessoa? Vamos pensar bem. Ou ele vai juntar um grupo para abordar e vai pegar a arma em todas as casas e fazer atrocidades.
mais ainda. Gente, é a polícia que tem que nos defender. É a polícia que tem que ser fortalecida sob todos os aspectos. Com melhores salários, com maior valorização na carreira, com mais equipamentos de arma de fogo, potentes. Aí tudo bem. Mas liberar arma de fogo para o cidadão, para a população, é um tiro no pé de uma sociedade que está em processo civilizatório. Ainda tem muito para avançar, mas não é retrocedendo aos tempos da Idade Média que a gente vai resolver isso. Para concluir, senhor presidente, eu resumo que uma arma na mão de quem quer que seja tem sempre um grande potencial de destruição. Nós vivemos num país abençoado, em que a grande maioria do seu povo se declara cristã. Nós estamos recebendo visitantes aqui nas galerias, sejam muito bem-vindos. Estou terminando aqui esse discurso, esse pronunciamento, numa sessão que daqui a pouco vai se encerrar, mas eu acredito que nós teremos mais um senador para se manifestar. Mas nós estamos falando sobre um assunto muito sensível que está permeando o debate hoje no Brasil, que é o acesso fácil às armas de fogo nas ruas pela população brasileira. Um assunto que, segundo a última pesquisa do IBOPE, 73% da população brasileira, 73%, quase 3/4 da população brasileira, é contra a liberação do porte de armas de fogo. E o nosso presidente, com todo respeito a ele, que nós queremos que esse Brasil dê certo, trabalhamos para que esse Brasil dê certo, mesmo tendo algumas críticas a algumas situações, ele resolveu fazer 2 decretos sobre o porte de armas. Nesse último mês de maio. 2, um no dia 7 e outro no dia 21. Ou seja, esvaziando um pouco o debate, para que se faça o processo como deve ser feito, como ele fez com a CNH essa semana, que ele quer aumentar a quantidade de pontos, tirar a cadeirinha das crianças, não ter multa, que eu acho um grande equívoco, porque poupa a vida das crianças. Mas tudo bem, ele fez o processo correto, ele colocou via legislativo. Não já virou lei, não. Vai ter debate sobre a CNH aqui. Nós vamos ouvir especialistas. Mas o que ele fez com o decreto de armas já está valendo. As pessoas estão se armando enquanto a gente está conversando aqui. E isso, infelizmente, vai ter um custo de vidas de inocentes. Mas na próxima quarta-feira a gente espera derrubar esse decreto com muita serenidade na CCJ e aqui no plenário, a partir de iniciativa de alguns senadores. Me encaminhando para o fim, pedindo desculpas pelo adiantar desse pronunciamento, eu vou encerrar colocando que nós vivemos na maior nação católica do mundo. O Brasil também é a maior nação evangélica do mundo. E a maior nação espírita do planeta. E eu falei aqui eu fiz uma reflexão sobre Jesus, os cristãos e a liberação das armas de fogo. Então, é interessante notar que em nossa língua existe uma grande proximidade entre 2 palavras que norteiam essa discussão: armar e amar. Os verdadeiros cristãos precisam ousar e retirar a palavra R, a letra R da palavra arma, que nos remete à ideia de reação
e ficarmos um universo de possibilidade contido na palavra amar. Ama. Nos permite uma ação ascendente em direção a uma condição divina de filhos de Deus. Ô, senador Stevenson, eu gostaria de aproveitar esse minuto final que me resta e dizer que eu estou entrando com um projeto de lei na próxima semana que vai estimular que empresas de segurança, senador Messias de Jesus, que elas troquem com mais agilidade, que elas sejam estimuladas a trocar as armas de fogo que são letais por armas não letais. Esse é um projeto que vai ser de minha autoria para a gente, porque a gente sabe que, para mim, é algo muito profundo. Eu trabalhei décadas em empresa de segurança e digo para vocês que estão nos assistindo, muitos profissionais que são vocacionados para a área, porque ninguém chega por acaso a ser policial ou a ser profissional da área de segurança. Eu perdi muitos profissionais porque o objetivo do atacante, do meliante, do assaltante era justamente tomar a arma dele. Então, a minha avó sempre dizia que nós temos 5 minutos de burrice por dia, senador Messias de Jesus. 5 minutos de burrice por dia. Então você pode ser um cidadão exemplar, um marido exemplar, um pai exemplar, um cristão exemplar. Mas naqueles 5 minutos que nós temos de burrice por dia, a gente pode cometer, depois de alguém que nos trancou no trânsito, o nosso carro, alguém que discutiu, a gente já tinha brigado com o chefe, já tinha se desentendido com a companheira, com o companheiro, a gente pode cometer uma barbaridade que vai nos fazer nos arrepender pro resto da vida e a outra família que nós podemos atingir com a morte de uma arma de fogo. Então, eu faço essa reflexão sobre esse assunto e agradeço a sua paciência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador, antes do senhor se deslocar